Bem, galera do sexto ano, tudo bem? Massa. Então, olha só, galera, a gente vai começar a ver hoje, né, a partir dessa oitava semana, né, a questão dos povos maias, astecas e incas. Só lembrando que essa aula de hoje, né, é a continuação daquela aula que se iniciou falando sobre os povos que viviam na América, referente ao capítulo 1 da apostila 2, beleza? Bem, galera, eu vou começar apresentando para vocês algumas coisinhas bem essenciais para a gente entender. Só para ficar mais clara aquela questão de, por exemplo, quando eu estava explicando sobre como os homens chegaram na América, eu vou estar passando para vocês, tá, um mapinha, mostrando um mapinha, e esse mapinha ele é muito interessante, muito importante também você ter, para você ter uma visão, para você ter uma noção do que se trata, tá, em relação dos homens, né, e das mulheres também, que vieram diretamente da África, né, mas eles não vieram, por exemplo, de um dia para o outro, foram milhões e milhões de anos, né, a questão que eles passaram pelo processo que a gente tem que lembrar, que é sempre bom frisar, né, da questão do mundo paleolítico, e do paleolítico ele começou, né, que ele era um homem nômade, a mulher nômade, ele não tinha fixação em um local, e posteriormente ele passa a ser uma pessoa sedentária, né, são grupos sedentários que vão formando, inicialmente, tribos, essas tribos vão se transformando, por exemplo, em vilas, essas vilas em cidades, e principalmente vão buscar aquilo que tiver ou puder proporcionar a esse pequeno grupo, o que principalmente, né? Água em abundância, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou dar uma ênfase nessa apresentaçãozinha. Inicialmente, tá? Preparei uns slides bem bacana para a gente. Eu vou mostrar para vocês como eles vieram para cá, ok? Como eles chegaram aqui, no caso, na América, ok? Bom, o que acontece, galera? Vocês vão perceber que, inicialmente, né, o que acontece? Os homens e as mulheres, né, quando eles vieram, eles saíram dessa parte chamada norte da África. Mas, professor, por que tem, por exemplo, setinhas apontando para cá e setinhas apontando para cá? Calma, não se desespere. Eu vou falar, tá bom? Quando a gente fala de povoamento da América, essas são as prováveis rotas. Por que prováveis, né? Eu comentei com vocês nas aulas anteriores que foram encontrados resquícios, né, muito antigos aqui na parte do norte e na parte do sul da América, assim também como na parte central, né, ou na América Central. Já o continente americano ele é dividido, no caso, em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, beleza? Então, quando esses povos saíram inicialmente, né, quando eles vieram para a questão de ir para a Europa, ir para a Ásia, eles vieram, né, naquela teoria que é mais bem aceita por todas as pessoas. Quando se discute, por exemplo, a chegada do homem à América, ele teria vindo pelo Estreito de Bering, né, há mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo. Quando a gente fala da teoria do Estreito de Bering, é o seguinte, galera: professor, você que era ligado? Então, existia um período que eu comentei com vocês, né, por isso estou mostrando essa figura, que era o período de glaciação. Nesse período de glaciação, galerinha, o que aconteceu, né? O homem teria atravessado, né? Quando eu falo homem, por exemplo, não entendo que é só o homem que veio, não, tá? São homens e mulheres que vieram, no caso, através desse período de glaciação, atravessando esse estreito aqui, onde a gente está vendo o Estreito de Bering, eles atravessaram até chegar no continente americano. Bom, essa é uma teoria, né? A segunda teoria, no caso, comprovando, que fala sobre isso, é a teoria que o homem teria vindo desse continente aqui, chamado Oceania. Aqui existem micro-ilhas, né, chamadas ilhas das Polinésias, e esses vieram em pequenas embarcações, e essas pequenas embarcações, eles chegaram nessa região aqui, onde atualmente é o Chile. Quando eles vieram pela parte norte, né, eles vieram e saíram de onde aproximadamente hoje, né, é a China, ou a divisa com a Rússia, e chegaram aqui na região que se chama Alasca. Isso aqui estava congelado, o que formou, por exemplo, uma ponte que permitiu que essas pessoas conseguissem atravessar. É claro que esse ponto que eu estou comentando com vocês é uma teoria, tá? A teoria ela é comprovada através de estudos, porque existem, por exemplo, os fósseis aqui, esses fósseis de seres humanos antigos, você consegue comprovar. Aqui o Estreito do Bering, que está vendo aqui, ó, Rússia e Estados Unidos, né? Algumas pessoas que dizem que essa parte poderia pertencer à China, né? Mas a gente vai levar em consideração a Rússia. Então, esse estreito aqui, ó, que é a parte que mais aproxima o continente asiático do continente americano, ele teria congelado, que facilitou, no caso, a passagem do homem. Então, nós temos essas duas teorias: a hipótese do povoamento pelo Estreito de Bering,
ou das ilhas da Polinésia. Tem pessoas que chamam também, historiadores, que chamam essa teoria da ilha da Polinésia, eles chamam de teoria da travessia transoceânica, porque eles vão passar pelo Oceano Pacífico, saindo, no caso, dessa localidade aqui da Oceania, até chegar no continente da América, tá? Ah, mas por que quando a gente continente sul-americano, tá? É parte do chamado Cone Sul da América, beleza? Gostaria só de mostrar isso aí para vocês, tá? E a outra que eu vou mostrar para vocês a mais, galera, tá? É a questão de, nesse momento, eu vou mostrar um mapinha para vocês dos povos que nós vamos estudar. Esses povos que nós vamos estudar são os povos asteca, os maias, tá? E os povos inca. Esses três povos, no caso, em questão, eles viviam onde? Viviam no continente americano, beleza? Então, aqui é os Estados Unidos e Canadá, né, na América do Norte, que faz parte também o México, ok? E vivia quem? Os astecas. Os maias, eles vão viver nessa localidade aqui, vai fazer uma divisa muito grande, com o quê? Que divisa muito grande é essa que vai ser realizada? Essa divisa que vai ser realizada é uma divisa entre, no caso, a Guatemala, Belize e também o México. É chamada Península de Yucatán. E, por último, um povo com uma faixa mais extensa, né? É um povo inca, né? Que é conhecido principalmente pela sua capital, Cusco, que fica no atual Peru. Eles teriam se originado, que eu vou comentar mais à frente com mais detalhes, no Lago Titicaca, né, que faz divisa, no caso, com Brasil, com Peru e Bolívia, beleza? Bom, então eu vou mostrar para vocês, galera, um pouquinho mais a respeito disso, ok? Nessa aulinha de hoje, e mostrar também essa importância que vai ser realizada nesse momentinho, beleza? Bom, one moment, please, que eu já estou buscando aqui o que eu desejo nesse momento. Massa? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Fé em Deus, irmão. Vai dar certo, calma. Uma hora tem que dar certo esse negócio. Não me decepcione, por favor. Tecnologia, me ajude. Aqui está. É de você que eu preciso. Tecnologia, né? Bom, olha só, galerinha, dando continuidade, então, àquilo que a gente está falando, né? A gente vai falar, como eu disse para vocês, sobre a questão dos maias, astecas e dos incas, ok? Então, essa aula 3, referente, no caso, ao caderno 2, o capítulo 1, de vocês que são, logicamente, do 6º ano, ok? Vamos lá, então. Bom, galera, quando a gente fala, por exemplo, dessas civilizações, a gente vai dar destaque, no caso, esses chamados povos, que são chamados povos pré-colombianos, tá? Que alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, tá? Em relação à questão da circulação de produtos, da questão social, né, da estratificação, que eles tinham, por exemplo, uma hierarquia social. Essa hierarquia social era bem rígida. Como assim, bem rígida, professor? Se a pessoa nascesse pobre, por exemplo, muito dificilmente, não vou falar que é impossível, mas muito dificilmente ela se tornaria rica. E a questão cultural é uma questão cultural muito forte também. Quando a gente fala de povos pré-colombianos, galerinha, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que significa isso, professor? Povos pré-colombianos. Pré-colombianos é que eles viviam aqui antes da chegada do colonizador, tá, da América, que é o senhor Cristóvão Colombo. Então, por isso que nós chamamos de civilizações pré-colombianas, ok? É só você lembrar, por exemplo, nesse momento, a sua faixa etária. Você é o quê? É um pré-adolescente. Você é adolescente? Não, você está na transição da sua fase de criança para adolescência. Então, por isso, nós chamamos vocês de pré-adolescentes. Esses povos, eles estão num período de transição, tá? Para a chegada do Cristóvão Colombo. Então, eles são pré-colombianos, belezinha? Bom, tinham uma sociedade bem organizada e viviam de forma harmônica com a natureza. Por quê? Eles vão ter, principalmente nessa questão cultural ligada à religiosidade deles,
os astecas, os maias, quanto os incas, muito para a questão da preservação da natureza, porque eles sabiam que os povos deles dependiam muito da natureza, né? Principalmente porque a principal fonte econômica deles vai ser o quê? O desenvolvimento da agricultura. E sendo o desenvolvimento da agricultura, para o desenvolvimento da agricultura, eles precisam também cultivar e organizar, além de respeitar muito a natureza. Por isso, uma forte tendência religiosa ligada a elementos da natureza. Eram politeístas. O que significa isso, galera? Politeístas. Politeístas é que eles têm vários deuses, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que vivem no Brasil são pessoas monoteístas. Elas acreditam apenas em um deus. Eles não, eles acreditavam em vários deuses. Quando isso é um chamado conceito histórico. Quando nós temos, por exemplo, pessoas, né, ou grupos que acreditam em vários deuses, né, nós não chamamos eles de mono. Mono significa, vem do latim um, poli, né? Poli significa o quê? Vários, né? E chegaram a formar grandes civilizações, tá? Um destaque para os maias, tá? Que teriam sumido misteriosamente do mapa, que eu vou explicar daqui a pouquinho por qual motivo, entre o século 8 e o século 10. Os astecas, tanto um quanto o outro, eles têm uma maior predominância de áreas, né, no México, e os incas, que vão ser conhecidos principalmente, como eu disse anteriormente, na questão de estar vivendo ali em Peru e a Bolívia, tá? No chamado Lago Titicaca, onde deu origem a esse povo. Bom, continuando então. A civilização maia se estendeu por toda a península mexicana de Yucatán, nas zonas em que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize, esses 4 países, tá? Mas o que a gente leva mais em consideração, né, que a gente não tá, aliás, não está colocado aqui, mas a gente pode levar em consideração também, que essa península mexicana, no caso, engloba o próprio México, né? A Guatemala e o México, que são os 2 principais países onde tinham mais áreas dos povos maias, ok? As cidades eram governadas por um estado teocrático. Galera, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque hoje a aula nós temos muitos conceitos históricos. O que é um estado teocrático? Um estado teocrático é onde o governador ele ocupa 2 funções principais, tá? A função de chefe político e de chefe religioso. Ele é basicamente um representante de Deus na Terra, ou para muitas civilizações, o próprio Deus, que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for estudar Egito. Então, esse estado teocrático é um estado que tem uma ligação muito forte com a questão do processo religioso e político em uma só pessoa, tá? Em um só governante. A zona urbana era habitada pelas pessoas que eram chamadas de nobre. Eles não chegaram a formar um império, mas sim no que se convencionou chamar de cidade-estado. O que é isso? Imagina o seguinte, nas 3 cidades principais aqui, vamos colocar aí, Serra, Vitória e Vila Velha. Essas 3 cidades, uma não depende da outra, basicamente, né? Porque cada uma tem suas prefeituras, e tal. As 3 cidades, ela depende de um governo central, que é o governo do Estado do Espírito Santo, beleza? Para a questão de várias ações, pagamento de impostos, etc. Tal. Mas, aqui é como se, por exemplo, existisse a cidade da Serra, de Vitória, de Vila Velha, mas não existisse o governo do Estado do Espírito Santo. Essas 3 cidades se reconheceriam, por exemplo, como cidades capixabas, mas elas não deveriam ordem a alguém superior, algum governante superior, mas eles se reconheciam, no caso, como maias, assim como quem nasce na Serra, quem nasce em Vitória, quem nasce em Vila Velha, se reconhece como uma pessoa capixaba. Bom, isso favoreceu, no caso, a invasão e domínio de outros povos, já que eles não tinham uma união para a formação de um exército, para se defender, para ficar ali numa boa, tranquilinho. Eles elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano. Quando a gente fala isso, a gente tem que observar uma coisa muito importante. Esses povos, eles eram absolutamente vidrados pela questão da astronomia. Para você ter ideia, no ano passado, retrasado, se não me engano, no ano 2018, né, um adolescente de aproximadamente 11 anos, um canadense, ele foi numa cidade maia chamada de Chichén Itzá, né, que fica na península de Yucatán. Ele viu aquilo ali, ficou magnificado com a questão da estrutura, das construções, que eu vou mostrar para vocês em imagem nos próximos slides, tá? Das construções das pirâmides maias.
Então, quando ele viu aquilo aí, ele ficou impressionado, ele começou a estudar e viu que eles eram muito ligados à astronomia. Esse menino de 11 anos descobriu recentemente o mais novo sítio arqueológico maia. Por quê? Devido à questão das constelações, né, independentemente da época do ano, ele conseguiu enxergar uma nova cidade maia. E essa nova cidade maia ela começou a ser investigada e estudada, né, pela Universidade do Canadá. O que levou ele a crer, né, através de estudos, que as cidades, por exemplo, né, como Palenque, como Monte Alban, como a cidade, por exemplo, de Chichén Itzá, elas foram construídas embaixo, né, de grandes constelações, ou seja, na direção das grandes constelações. Eles usaram uma escrita, no caso, baseadas em símbolos ou desenhos. Quando existem símbolos ou desenhos, por exemplo, como representações de caveiras, etc. e tal, nós chamamos esses desenhos de hieróglifos, né? Esses hieróglifos, eles representam, por exemplo, a questão do cotidiano das pessoas. Por exemplo, aqui você sabe que nós estamos usando o quê? Palavras e letras, no caso, para colocar um significado. Vamos supor, né? Se eu falo para você desenho, o que é um desenho? Você vai ligar essa palavra à questão de um desenho. Por exemplo, sei lá, Mickey Mouse, Turma da Mônica e por aí vai. Então, são desenhos. Da mesma maneira, por exemplo, que eles ligavam esses hieróglifos, esses desenhos ou símbolos a significados para eles, tá? Da mesma maneira, por exemplo, que você assiste um desenho ou lê uma revista em quadrinhos, ok? Bom, essas civilizações de destaque na América, que eu estava comentando com vocês, os maias, olha a complexidade da questão do desenvolvimento de uma estrutura, tá? De palácios, templos, observatórios, etc. e tal. Essa sociedade se desenvolveu uma escrita sofisticada, muito da escrita, por exemplo, até hoje, não tem nenhum tipo de tradução, ela se perdeu durante o tempo, porque essa civilização teria se findado, ou seja, acabado entre o século 8 e o século 10 depois de Cristo, além de um extenso conjunto de estudos. Na matemática, utilizavam zero, coisa que, por exemplo, muitos povos não utilizavam, por exemplo, na Europa, né, durante muito tempo, o número mais abstrato de todos, por meio de cuidadosa observação astronômica, elaboraram calendários cíclicos, né, de uma grande precisão. Eu comentei com vocês ainda em sala de aula dessa questão da ciclicidade, ou então dos ciclos, né, ou dos calendários cíclicos. Até brinquei com vocês, falei assim, olha, eu faço aniversário todo ano, no dia que eu nasci, né, há mais alguém assim, vocês riram na época, né, assim, não, professor, também, eu faço aniversário no dia que eu nasci, etc. Tal. Então, isso comprova que a nossa vida é uma vida cíclica, ela vai repetir através de ciclos, né? Os ciclos dos anos, no caso. Para que eles observavam isso? Lembrando mais uma vez, para a questão do desenvolvimento da religiosidade, questão do desenvolvimento econômico e principalmente da questão da agricultura, que era muito forte com os povos maia, ok? Bom, outra civilização de destaque que eu quero chamar a atenção são os astecas. Os astecas ou mexicas, né, a ideia que vem a origem do nome México, né, como se intitulavam, estabeleceram no Vale do México, dotados de um perfil bélico. O que é um perfil bélico, galera? Eles eram o quê? Povos muito aguerridos, tinham muitas armas, né, tal como os toltecas, né? Esses toltecas também, eles são o quê? São aqueles povos que a gente deu uma olhadinha também, né? A gente vai ter os zapotecas, etc e tal. Expandiram seu poder para regiões vizinhas, ou seja, regiões vizinhas lá no México, ok? Conquistando e escravizando povos rivais. Isso era uma prática muito comum. Eu te venci, te transformo em escravo e faço você trabalhar obrigatoriamente para mim, para que eu possa fazer minha agricultura crescer. Então, isso vira também uma questão de um apoio econômico para os astecas. Bom, a civilização asteca surgiu no século XIII, né, sendo derrotada pelos espanhóis no século XVI, tá? Por volta de 1520, 1530, né, eles viveram aproximadamente 3 séculos nessa região, mas deu para construir muita coisa bacana também, ok? Bom, o centro do império era a grandiosa cidade de Tenochtitlan. Vocês vão ver que eles não tinham escrita, e essas colocações, por exemplo, que são realizadas, né? Por exemplo, Tenochtitlan era aquilo que os espanhóis conseguiam entender do que era dito, por exemplo,
pelos astecas, né, para eles. Depois, lógico, claro, dessa questão de sua dominação. Contando com milhares de habitantes. Essa cidade era equipada com canais, pontes e barcos, tá? Uma coisa muito interessante saber aqui, né? Eu vou mostrar para vocês também nas próximas imagens essa questão de como eles utilizavam os barcos nos canais, né? Eles tinham conhecimento da roda, por exemplo, mas eles utilizavam rodas somente em brinquedos de criança. E isso, no caso, acabou dificultando, de certa maneira, a utilização disso para quem? Para eles mesmos, né? Já que eles utilizavam muitos barcos para se deslocarem nesse lago chamado de Lago Texcoco. Como a água era imprópria, no caso, para o consumo, os engenheiros construíram um longo aqueduto para trazer águas limpas das montanhas, beleza? Tá? Aqui é a representatividade, né, do cão que vivia naquela localidade, que é muito comum nessa área, tá? Eu queria achar melhor colocar nesse slide aqui, né, mas eu coloquei uma coisa mais diferente. Eu queria colocar para vocês, mas depois vocês podem procurar também na internet, né, a questão da chamada serpente emplumada, tá? Que é bem legal, é bem interessante para a gente dar uma olhada, ok? Para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão da formação desses povos. Mas no sétimo ano a gente vai ver isso com mais definição. Isso aqui era o Lago Texcoco. Essas ilhas que vocês estão vendo aqui são chamadas de chinampas. Veja que se assemelha muito à questão, por exemplo, canais construídos, né? Então, aqui os barquinhos, eles deslizavam, andavam por várias localidades. Como é que eles faziam essas chamadas ilhas, né? Essas ilhas, que acabou realizando o desenvolvimento agrícola, são chamadas de chinampas, tá? Como é que eles faziam? Tá vendo que tem um monte de madeirinha amarrada uma na outra? Eles fincavam a madeira uma na outra, né? Faziam o quadrado que eles queriam, dessas amarras, e no meio, geralmente, eles colocavam o quê? Muita pedra, mas muita pedra que eles conseguiam colocar. Quando eles iam colocando pedra, entre essas pedras, né, que você vai ver que vai formar um solo aqui, eles colocavam o quê? Areia ou terra. Então, isso facilita, no caso, a construção deles, e como eles tinham uma ligação da terra muito rápida com a água, então facilitava a questão do cultivo. É claro que isso aqui é uma interpretação, isso aqui é uma imagem daquilo que teria sido o Lago Texcoco, né? Onde eles desenvolveram a sua civilização, que é a civilização asteca, beleza? Bom, os astecas, no caso, formaram uma sociedade hierarquizada. Tipo assim, o que é hierarquizada? Você tem uma hierarquia. Você tem as pessoas que mandam e que são mandadas, basicamente, tá? Essa civilização, diferentemente, por exemplo, da civilização, que é a civilização maia, elas tinham um comandante só, e era um imperador. Os maias, eles não tinham um governo central, como eu expliquei, por exemplo. Serra, Vila Velha e Vitória, eles têm um governador, por exemplo, hoje, tá? Vai seguir essa mesma linha de quem? Dos astecas. Os maias são diferentes. É como se, por exemplo, Serra, Vitória e Vila Velha fosse cada um por si, Deus por todos. Aqui não, eles devem obedecer quem? A um chamado imperador. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população, na qual era obrigada a exercer um trabalho compulsório. O que é um trabalho compulsório? Um trabalho compulsório, galera, é um trabalho obrigatório, tá? Para o imperador, ou seja, já que ele é a figura que representa o Estado. Quando este os convocava para trabalhos em obras públicas. O que são trabalhos de obras públicas, professor? Construção de estradas, você cuidar, por exemplo, das plantações e por aí vai, né? Principalmente construção de templos e de estradas para você facilitar a questão do desenvolvimento, a questão de você distribuir os alimentos e realizar a comercialização entre as cidades astecas. Eles praticavam rituais de sacrifício humano, né? Porque eles acreditavam nessa questão também, assim como os maias, da questão cíclica. Eles faziam isso, no caso, porque o deus deles, que era o deus Sol, acreditava-se que o deus tinha uma fome muito grande e que precisava pegar, geralmente, o coração do guerreiro mais valente de que tivesse sido derrotado ultimamente, né? Ou seja, na última batalha que os astecas tivessem tido. Aí eles pegavam e botavam fogo aqui no meio, né, no coração, de onde tinham arrancado o coração.
Se pegasse fogo, no caso, nem os céus, nem as estrelas, nem a lua iriam engolir o povo, e eles poderiam começar um novo ciclo. Assim também eles acreditavam. Ah, eles faziam sacrifício humano para comer a carne humana? Então, não, eles faziam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses deles, pela questão da religiosidade, pela questão da crença que eles tinham, tá? Bom, aí a gente vai vir, por último, para a questão da chamada civilização Inca, que se desenvolveu nas montanhas dos Andes, na América do Sul, em sua máxima extensão, abrangeu, ou seja, ela englobou, ela fez parte dos territórios onde hoje é Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Mas o destaque é que a capital dos astecas era em Cusco, no Peru, tá? Mas eles se desenvolveram muito fortemente, tanto na Bolívia quanto no Peru. O Império Inca iniciou sua expansão em meados do século XV. Já no século XVI, eles foram aniquilados, basicamente, né? Foram derrotados por forças espanholas 100 anos depois. Pessoal, você comentou aí de maias, astecas e incas, mas eu não vi você comentando que os maias, por exemplo, eles foram dominados pelos espanhóis. Galera, quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles chegaram por volta no finalzinho do século XV, né, em 1492, para se ter mais exatidão, e eles só conseguiram dominar os astecas em 1520, 1530. Então, os astecas, os maias, eles tinham acabado, eles tinham extinguido entre o século 8 e o século 10. Muitas hipóteses, guerra, fome, más condições de tempo que podem ter levado ao fim dessa civilização, e eles começaram a se espalhar por toda aquela região ali do México, da Guatemala, Belize e Honduras, beleza? Vamos lá, continuando então, né? Então, isso aqui é um mapa de uma fotografia aérea de uma cidade inca. Não possuíam escrita, tá? Se estabeleceram um Estado também teocrático, lembrando, você tem que lembrar isso sempre, Estado teocrático, onde o chefe político e o chefe religioso são a mesma pessoa. Absolutista. O que é isso, essa questão do absolutismo? Só ele manda. A palavra dele é a vontade dele, né? Eu costumo brincar e dizer que o rei absolutista, né? Ou o imperador absolutista, ele é o quê? Ele é uma criança mimada. Tudo que ele quer tem que ser realizado, senão ele manda matar, ele chora, etc e tal, né? Tendo à frente o rei soberano, né? Que era, no caso, o chamado Inca. As pessoas atribuem, no caso, o valor da palavra Inca como um povo, mas o Inca mesmo, ele é o rei soberano, ele é o cara que domina, ele é o Estado teocrático e absolutista ao mesmo tempo, tá? Mas só para não confundir sua cabeça nesse momento, a gente vai falar o seguinte, quem são os Incas, né? É tanto o rei quanto o povo que o rei governa, beleza? Bom, segundo a lei andina, foi nas águas do lago Titicaca, que é o lago mais alto e mais volumoso do mundo, né? Mais alto do mundo em volume de água, que nasceu essa civilização. A agricultura, assim como também era nos maias e nos astecas, vai ser a base da economia inca. Ela se dedicava, no caso, aos habitantes, que eram principalmente os chamados aldeões ou plebeus nas aldeias. A atividade deles baseava-se basicamente no quê? Né? No cultivo do milho e da batata. Pra você ter ideia, eles cultivam vários gêneros de tipos de milho, né? Tem milho roxo, esse milho amarelo, um milho meio esverdeado, um milho meio amarelado, e batata também, tipo assim, eles têm inúmeros tipos de batata, batatas grandes, pequenas, etc e tal, né? Tem uma lenda que, por exemplo, existe uma batata que chama pototo, que eles conservavam ao pé da Cordilheira dos Andes, eles colocavam a batata no gelo, né, aí ela dava uma secada, ela era uma batata média, assim, mais ou menos desse tamanho, ela ficava uma batatinha pequenininha, que eles faziam um caldo muito gostoso e saboroso, né, segundo eles, segundo escritos, né, eu nunca tomei, então não posso dizer se é bom ou se é ruim, né. Bom, essa atividade, no caso, que é a agricultura, baseava-se no cultivo de milho e batata. A religião deles também, assim como a religião dos maias, dos astecas, a religião incaica, ou religião inca, é uma religião que a gente chama de politeísmo. Mistura culto à natureza e crenças mágicas. Os maiores templos, né, eram dedicados ao deus Sol, ou deus Inti, e realizavam sacrifícios tanto de animais quanto de humanos. Mas eles combinavam essa questão desses sacrifícios, o povo maia sabia do Azteca? Não, não sabia. Cada um fazia da sua maneira, ok?
Eles tinham uma coisa muito interessante também, os incas, que eram os quipus. Quipus era como se fosse, por exemplo, um caderninho de notação deles. Ah, mas eles não escreviam. Então, eles não escreviam. Eles colocavam, através de nós nas cordas, muito coloridos. Se você procurar na internet, você vai entender isso, bem legal, os quipus, né? Que era um conjunto de barbantes coloridos. Ele era fundamental para a questão da organização de um complexo sistema de contabilidade. Eles sabiam, por exemplo, né, através do volume daquelas cordas, quanto que tinham de batata, quanto que tinham, por exemplo, de milho, quantas pessoas tinham entrado, quanto imposto aquela cidade tinha recebido, e por aí vai, né? Então, eles tinham um alto índice de desenvolvimento no controle disso. E aqui, por exemplo, né, a gente consegue enxergar o que é um quipu, né? Tá vendo? É como se fosse, por exemplo, como se fosse, não, é um pedaço de madeira, e aqui você tem cordas, essas cordinhas amarradas que são controladas por esses nós. Bom, de que é feito, por exemplo, essas cordinhas aqui, né? Elas são feitas de pelos de dois animais, que é a lhama e também a alpaca. Principalmente a lhama, ela dá muitas coisas a esse povo, né? Tanto é que ela é um dos símbolos e está presente na bandeira do Peru. A lhama, além de servir, por exemplo, para dar lã, para fazer essas cordas, roupas, etc e tal, a lhama, ela serve também de meio de transporte, ela serviria também para a questão de as pessoas poderem comer carne, quando ela morria, matavam ela, comiam a carne da lhama, e por último também servia para a questão do leite, né, que muitos incas também consumiam leite dessas lhamas. Então, é um animal essencial para o desenvolvimento dessa civilização nesse momento. Beleza? Galera, aqui chegamos ao fim, no caso, dessa apresentação, beleza? Qualquer tipo de dúvida, perguntas, questões ou indagações que vocês tiverem em relação à aula de hoje, por favor, mandar um e-mail para mim, que eu vou disponibilizar no link posteriormente do plural, beleza? E entre em contato caso tenha algum tipo de dúvida para que eu possa tirar, beleza? Um beijão, muito bom estar com vocês mais uma vez, e logo, logo, se Deus quiser, estaremos presentes, beleza? Valeu, galera, até mais, até a próxima.